Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, a excelência da aliança. Para entendermos o Evangelho, nós precisamos entender a história de Israel, porque é através de Israel, como falei na quarta-feira, é que veio o Messias prometido, né? E vem a salvação aos gentios que somos nós. Então é importante conhecermos a história do povo de Deus. Por isso que os livros do Velho Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e depois os livros históricos de Josué até Esther, eles não devem ser desprezados do conhecimento do cristão, porque ali Deus tratou com o seu povo, o povo de Israel, o povo que foi separado, lá desde Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão, e a partir dali prometeu abençoar todas as nações através de quem? De Jesus Cristo. Então, houve uma aliança com o povo de Israel e há uma aliança hoje com os gentios, o nosso tempo. E é isso que nós vamos entender através da palavra de Deus, que Israel é uma nação escolhida, teve um propósito, mesmo que o mundo rejeite a Israel. Por quê? Porque rejeita a Deus. Israel, nós sabemos que rejeitou o Messias, mas Deus deu a oportunidade deles conhecer o Messias, mas eles escolheram rejeitar o Messias, né? E Deus dá-nos a oportunidade de pregar a sua palavra, essa nova aliança, pelo sangue de Jesus Cristo, para que as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador possam crer na mensagem do Evangelho. Então, no Novo Testamento, aqui no livro de Hebreus, capítulo 8, nós temos uma radiografia de Jesus Cristo. O versículo 8 do capítulo 8 diz: porque, repreendendo-os, disse-lhes: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Nova aliança por quê? Porque havia sido dado uma aliança lá em Jeremias 31, de 31, 35, o profeta fala: eis que vem dias que o Senhor diz que ele fará uma aliança, um concerto com o povo de Israel. Um novo concerto. Por quê? Aquele primeiro concerto ele era falho? Não, porque Deus tinha um propósito maior para o homem, é o que nós vamos ver. Então, não conforme o concerto que fiz com seus pais antigamente, no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este concerto que farei com a casa de Israel, a nova aliança, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior do seu coração e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. E não ensinará mais o seu próximo, nem alguém, a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua, das estrelas para a noite, que fende o mar e faz bramir as ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, a nova aliança, o sistema levítico, a aliança e o ministério sacerdotal de Jesus Cristo estão reunidos aqui nesse capítulo 8. E nós vamos detalhar. Não que aquela aliança que Deus fez era falha. Por que ela foi falha? Porque Deus falhou? Não, porque o homem é falho. Então, o propósito de Deus para o homem foi de sempre ter comunhão, mas o propósito do homem é rejeitar a Deus. Por isso que a aliança foi falha por parte do homem, nós. Né? O povo de Israel falhou no sentido de cumprir a sua parte na aliança. Quando há aliança, são duas partes. Né? Quando nós casamos, o homem e a mulher, os dois fazem uma aliança, trocam as alianças para que haja uma comunhão. E cada um tem a sua participação, a sua parte. Então o povo de Israel falhou, por isso que Deus prometeu uma nova aliança, uma aliança superior àquela. E Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, um Deus soberano. E ele sabia que ele não falharia, mas que nós, o homem, falharia. Por isso que ele já providenciou, desde a fundação do mundo, essa nova aliança em Jesus Cristo. Então, a importância da nova aliança em substituição àquela antiga, dada por quem? Pelo próprio Deus.
mas agora de uma forma diferenciada. Então, o tabernáculo no deserto, em contraste com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo está no santuário celestial. O tabernáculo era uma coisa presente no meio do povo de Israel, mas ali simbolizava a presença de Deus. Quando a nuvem cobria e a casa se enchia da presença, né, Deus estava manifestando a sua presença junto ao povo. Mas diferente da forma como é manifesta hoje através de Jesus Cristo, e esse capítulo 8 vai narrar essas diferenças. Cristo está no santuário celestial. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler muitos versículos aqui no capítulo de Hebreus para dar sustentação àquilo que eu estou tentando passar aos irmãos. Hebreus 4, 13 a 16. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o tempo oportuno é a presença de Jesus Cristo continuamente na vida do salvo, aquele que aceita ele como Salvador, através da presença do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo habitava temporariamente naqueles que Deus assim separava para que habitasse o Espírito para fazer a sua vontade lá no Antigo Testamento. Mas agora, nessa nova aliança, no momento em que se crê em Jesus Cristo como Salvador, se recebe o penhor, que é o Espírito Santo de Deus, o selo da nossa fé, para que ele possa estar presente continuamente na nossa vida aqui nesse mundo. Ele está lá no santuário, mas a presença dele com o Espírito nós sentimos na maneira como nós nos conduzimos, fazendo a sua vontade. Então, ele foi o sumo sacerdote, realizando o serviço completo que nós, humanamente, somos incapazes de fazer. Jesus Cristo na cruz fez isso, e ele está assentado à destra de Deus. Então, Hebreus 8:8 no nosso texto, Hebreus 8:8, porque respondendo-os lhes disse: eis que virão dias em que com a casa de Israel farei e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, ele usou Judá, Israel, o povo escolhido, como parte da bênção que seria estendida a nós gentios. Ele continuou tratando com seu povo naquele tempo para estender o benefício a toda a humanidade. Então, realizando através de Jesus Cristo essa nova aliança. Versículo 6 do capítulo 8. Mas agora alcançou ele ministério tão mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Então, a nova aliança é superior, porque ela tem garantia da promessa de Deus, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a importância dela está ali no capítulo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhe serei por Deus. A importância da nova aliança substituindo a antiga. Por quê? Porque a antiga a palavra era pregada, o povo recebia, mas não conseguia reter. Hoje a palavra é pregada, o povo recebe e pode reter. Por quê? Porque quando crê em Jesus Cristo como Salvador, tem o Espírito Santo que nos capacita em assimilar a palavra de Deus e poder fazer a vontade de Deus plenamente quando nós nos submetemos ao Espírito de Deus. Coisa que o povo de Israel em alguns momentos fazia, mas depois deixava de lado. E esquecia-se de Deus, passava a servir a outros deuses. Nós, com o penhor do Espírito, nós sempre vamos ser lembrados daquilo que Jesus Cristo fez e está fazendo por nós ainda na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que essa aliança ela é superior.
ela é magnífica, porque tem Jesus Cristo como esse suporte na nossa vida. Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligente, olha só, se diligente, mente, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se, não existe se em Jesus Cristo. Com o povo de Israel, se tu guardar, se tu fizeres, se tu me servires, tu vai ser abençoado. Em Jesus Cristo não há se. Aceitou ele como Salvador, a presença dele nos capacita, através do Espírito, de fazer a vontade de Deus e sermos fonte de recebermos as bênçãos de Deus e sermos fontes de uma bênção para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Salvador, vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Então essa aliança com Jesus Cristo, ela não é condicional, não há condição. Claro que a condição é aceitá-lo, que ele veio ao mundo. Por quê? Porque o meu pecado só pode ser sacrificado através daquilo que ele fez na cruz. Isso é primordial para a salvação. Então, fora isso, não há mais nenhum ser. Basta eu buscar fazer a vontade de Deus. E o escritor aqui de Hebreus, ele mostra que o cristianismo, ele é o que é hoje no mundo. E ele se expande, não ficou restrito a um povo só, mas a todo homem. Por quê? Porque é através de Jesus Cristo. Então Deus nos escolhe em Jesus Cristo. Quem? Aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador. E nós sabemos aqui quando o escritor de Hebreus, que muitos dizem ser Paulo, escreve, por quê? Salientando essas verdades, quer dizer, mostrando doutrina, porque ainda haviam muitos judeus que guardavam a lei e criam em Jesus Cristo como Salvador. Não há mais necessidade, no momento que se crê em Jesus Cristo como Salvador, tudo que a lei dizia é importante, mas nós não somos obrigados mais a viver pela lei, guardando a lei. Por quê? Porque a lei, nós não temos condição de guardá-la 100%. Nós somos pecadores, vivemos ainda num corpo em pecado. E esse corpo em pecado vai nos levar a pecar contra a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, ela refrigera a alma. A lei do Senhor é preciosa, claro que é. O salmista fala isso. Mas nós, humanamente, somos incapazes de guardá-la 100%. Mesmo hoje ainda habitando o Espírito Santo naquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel, não podemos olhar com uma crítica muito dura, porque eles não tinham essa bênção do Espírito permanente, mas eles faziam a sua parte naquilo que era possível a guarda da lei. Versículo 6, promessa superior em todos os sentidos, substituindo a aliança mosaica. Por quê? Porque tem a garantia da salvação, vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. A antiga tinha condições. A atual tem vida eterna em Jesus Cristo. Lembra o que Ezequiel dizia lá sobre o ímpio, capítulo 3? Ele dizia, se o ímpio pecar, ele vai morrer na sua impiedade, mas o atalaia tinha que avisar o ímpio para que ele se voltasse para Deus. E se ele se voltasse para Deus, toda aquela iniquidade seria esquecido. E o crente da época, se pecasse, o que aconteceria? Ele seria afastado da comunhão com Deus. Ele perderia a salvação. Por quê? Porque não havia garantia de salvação se tu não guardasse a lei. Diferente de hoje. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador tem vida eterna, tem salvação eterna. Tem direito de pecar? Não tem direito de pecar, assim como o povo de Israel não tinha. Mas ele, no momento em que reconhece o seu pecado, confessa, abandona, ele é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que essa aliança é superior. A comunhão é restabelecida imediatamente em razão dessa promessa maravilhosa. Vida eterna, ninguém pode nos tirar. Por mais que esse mundo nos pressione, por mais que as condições de vida que tenhamos no presente tempo, nós vivemos com base nessa verdade. O sangue de Jesus Cristo é superior a isso tudo. Tiago 2,10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto só, tornou-se culpado de toda a lei. Muitas igrejas pregam que se tu pecar, tu perde a salvação.
Era assim quando tu seguia a lei, mas em Jesus Cristo isso não há. Colocam a salvação em forma condicional, como era com a antiga aliança. Hoje não tem mais condição. Creu em Jesus Cristo, tem vida eterna. Certeza, não há o quem possa nos tirar da mão do Senhor. Não depende de nós, depende daquele que nos deu a vida eterna. E ele garante com o selo que ele nos dá, que é o Espírito Santo. Então, essa é a nova aliança. No passado era necessário muitos e muitos sacrifícios serem apresentados diante de Deus. E nós vamos ver que só com o sacrifício de Jesus Cristo o homem é justificado. É o que o escritor de Hebreus lembra aqui. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Essa é a mensagem que nós pregamos. Essa é a nossa aliança. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10:9. Então, essa aliança é incondicional. Basta crer, pôr a fé em Jesus Cristo, confessá-lo como Salvador e ter vida eterna. Por isso que ela é superior, ela é aprovada pelo Deus magnífico. E aqui em Hebreus, rapidamente, nós vamos ver as propostas dessa nova aliança. Eu estou, irmãos, aqui voltando à parte de uso da eletrônica, mas às vezes eu aperto errado aqui, a coisa foge, mas voltou. Então, 3 propostas de Hebreus aqui em relação à nova aliança. Primeira, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Tem Cristo como mediador. Versículo 1 ao 5 do capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito e temos um sumo sacerdote tal que se assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que ele também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então a nova aliança, ela é estabelecida em Jesus Cristo. Ele é o fundador, assim como Jesus Cristo fundou a igreja. Por quê? Porque a aliança hoje é com a igreja. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador faz parte da Igreja Universal de Cristo. Ele é o fundador da igreja e o fundador dessa aliança. O sumo sacerdote anteriormente tinha que comparecer diante de Deus pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Ele tinha que apresentar holocaustos e sacrifícios, ofertas. E ele tinha que entrar lá no santuário, no Santo dos Santos, de forma pura. Senão ele morreria. O sacerdote, ele entrava com uma estola sacerdotal, com o nome das tribos de Israel no peito, e ele entrava rodeado de campainhas, principalmente nas pernas. E ele, dizem que era amarrado por uma corda. Quando ele ia caminhando e chegava ao Santo dos Santos, e fazia os movimentos e fazia o barulho das campainhas. Quem estava fora, se as campainhas parassem de fazer o barulho, o alarde, alguma coisa estava errada. Por quê? Porque ele poderia morrer se ele não se apresentasse de forma íntegra diante de Deus no Santos dos Santos. Então as pessoas puxavam ele pela perna e tiravam do Santos dos Santos. Então isso era necessário ser feito, apresentar sacrifícios para que chegasse a presença de Deus como aroma suave. Mas aquele sacerdote, ele era pecador como nós, ele era humano, falho. E ele poderia morrer se não tivesse uma vida digna. Então era a condição de entrar com santidade. E nós sabemos, irmãos, por mais santos que nós procuremos ser no presente tempo, nós não vamos alcançar a santidade que Deus exige. Mas nós podemos buscar um caminho melhor de vida que agrada ao Senhor. Versículo 3 do capítulo 8.
diz que todo sumo sacerdote era constituído para oferecer dons e sacrifícios. Era uma obrigação a oferecer. Versículo 1, ele oferecia e saía dos santos. E Jesus Cristo, ora, a suma do que temos dito é que temos um sacerdote tal que está assentado à destra de Deus. Jesus Cristo está eternamente na presença de Deus, diferente do sumo sacerdote que apresentava o sacrifício temporariamente. Ele apresentou uma única vez o sacrifício na cruz pelos nossos pecados e está eternamente na presença de Deus. Olha a diferença então dessa aliança. Ele está intercedendo por nós diante do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 9:7. Hebreus 9:7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Versículo 6 do capítulo 9. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Então, uma vez por ano ele cumpria o serviço. Jesus Cristo está eternamente, está todos os dias cumprindo o ministério que é interceder pelas nossas necessidades quando nós rogamos ao Pai em nome dele. Então essa aliança ela é superior. Além de nos dar salvação, temos um sumo sacerdote que não nos envergonha. Por quê? Porque ele viveu nesse mundo de forma com a carne que nós temos, mas sem pecar. Então, aquele que entrava representando o povo de Israel, pecava assim como pecava o povo. Jesus Cristo não. Por isso que é superior essa aliança. E essa aliança é que dá a salvação a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, 11. E assim todo sumo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Aqueles sacrifícios, eles cobriam o pecado. Eles aplacavam a ira de Deus sobre o pecado do povo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é eterno. Ele perdoa o homem eternamente. Mesmo que ele peque, se ele se arrepender, pedir perdão, abandonar o pecado confessando e se restabelecer a comunhão, ele tem o perdão eterno. Deus esquece daqueles pecados. Deus não vai nos jogar em face tudo aquilo que nós possamos ter feito de errado, se nós confessarmos, abandonarmos e vivermos uma vida que agrada a Deus. Então a ira de Deus foi aplacada completamente, não parcialmente como era na antiga aliança. Hebreus 9:28. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Cristo entrou uma única vez, definitivamente, removendo todo o empecilho que o homem tinha. Lembra que quando foi crucificado, o véu se rompeu de cima a baixo. Quer dizer, quebrando o empecilho, quebrando tudo aquilo que impedia o embaraço para chegar na presença de Deus. O homem hoje, em Jesus Cristo, pode, a qualquer momento, acessar a presença através de Jesus Cristo, que deu essa vitória. Crê tu em Jesus Cristo como Salvador? Amém? Tem essa bênção. Mas se não crê, precisa pensar na tua condição, para que Deus possa ter esse relacionamento contigo. E só Jesus Cristo pode dar, porque ele removeu definitivamente o pecado. Deus não olha mais para nós com base na velha natureza. Ela ainda existe? Existe. Mas ele olha para a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que ficou para o passado, ele olha para essa nova criatura. Ele vê Jesus Cristo na minha, na tua vida, através do nosso relacionamento. Por quê? Porque o sangue de Cristo é a base para esse relacionamento. Hebreus 9, 12 e 13. Nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma só vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de novilhas espargida sobre os imundos o santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais, versículo 14, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo imaculado, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Versículo 15, e por
isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança. E por fim, versículo 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, se Jesus Cristo não morresse, não ressuscitasse, não teria essa nova aliança. Então nós somos firmados nessa verdade, porque ele não usou sangue alheio, ele usou o seu próprio sangue para nos comprar, para nos dar vida e vida em abundância. Então Deus nos livra desse mundo mau, nos livra da sua ira eterna através desse mediador, porque ele foi capaz de nos justificar diante de Deus. Hebreus 10:10, na qual em todas as ceias o Padre mata Jesus Cristo, porque ele dá para beber o sangue e o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que foi uma única vez que Cristo padeceu. A ceia é um memorial, é onde aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador bebe o suco de uva, come o pão como parte simbólica do sacrifício remidor de uma única vez que Jesus Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. E essa é a verdade que nós devemos pregar, que a salvação ela é através desse único sacrifício. A palavra de Deus diz uma só vez ele se ofereceu. Por quê? Porque antes era feita cerimoniais periódicos porque era necessário, porque eles não justificavam o homem, mas Jesus Cristo nos justificou uma única só vez. Então lembre sempre da ceia como um sacrifício que Jesus Cristo fez no meu lugar. Em memória é essa ceia. Nós devemos lembrar todos os dias da nossa vida, irmãos, aquilo que Jesus Cristo fez, porque nós somos eleitos segundo a presciência do Pai em santificação de espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Então é o sangue de Jesus Cristo o suficiente para o homem ser justificado diante de Deus. 1 Pedro 1:19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue perfeito nos justifica. Capítulo 8, versículo 5 de Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Então, no caso de Moisés, ele recebeu um modelo para fazer conforme lhe foi mostrado. A aliança tinha um modelo para ser seguida. Hebreus 9:14, a superioridade da aliança de Cristo, mas quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará as vossas consciências das obras mortas para viverdes ao Deus vivo. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo para vivermos nesse mundo. Mas ele foi o que Deus buscou para a salvação. Anteriormente era um modelo que foi determinado a Moisés. Jesus Cristo veio para nos dar vida eterna. Então ele é o nosso modelo para a vida no presente tempo, diferente da forma como o povo de Israel vivia, porque ele é superior, a superioridade de Jesus Cristo. Atenta, pois, que faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25:40. A nova aliança, a base é o sangue de Cristo, não tem modelo, é o sangue de Cristo. Ele é o modelo de vida do crente, porque assim como ele andou nesse mundo, assim como ele viveu, nós precisamos andar em seus passos para agradarmos a Deus. 1 Coríntios 11:25, semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembre do sangue de Cristo. Em memória dele, viva uma vida que tu não precisou se sacrificar, porque ele se sacrificou no teu e no meu lugar. Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue,
do Novo Testamento que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Então cabe a nós, irmãos, salvos em Cristo Jesus. No tempo da nação de Israel, os povos tinham que vir para conhecer a Deus. No tempo da graça, a igreja, nós temos que ser um testemunho, o ide, levar, fazer discípulos, mostrar às pessoas as necessidades que eles têm desse mediador diante do Deus Todo-Poderoso. Então, Cristo nos dá autoridade para nós pregarmos a palavra do Senhor, porque a base é o sangue que remiu a minha e a tua vida. Então, a posição de Cristo ela é perfeita. E se ela é perfeita, ele nos ordenou de forma perfeita para fazer a sua vontade. O Pai ofereceu, através de Cristo, sacrifício e serviço. Sacrificou a si mesmo, seu Filho, e serviço. Sumo sacerdote está à destra de Deus, intercedendo pelas nossas necessidades. Então, a primeira proposta aqui em Mateus tem Cristo como mediador. A segunda é uma proposta aprovada e sem defeitos. Capítulo 8 de Hebreus, versículos de 6 a 9. Mas agora alcançou ele mistério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado uma segunda. Então, mais uma vez, se fosse irrepreensível, se nós tivéssemos, homem, cumprido a nossa parte, ela seria irrepreensível. Porque por parte de Deus ela era perfeita. Mas o homem, ele não cumpriu. Porque repreendendo-os, veja bem, Deus repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a minha aliança que havia feito com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Então a falha da aliança foi por parte do homem. Aprovada e sem defeito é essa aliança em Cristo Jesus. Por quê? Porque o serviço dele é melhor, porque o serviço dele é perfeito, tão mais excelente, vindo do Deus Todo-Poderoso, baseado na promessa de Deus. Deus prometeu que essa aliança é superior. E se ele prometeu, nós precisamos crer e aceitar. Não há condicional, mais uma vez. Essa aliança vem substituir a antiga, porque, lembra, Tiago diz, qualquer que pecar num ponto só da lei, pecou em todos. O homem é incapaz de guardar toda a lei. Mesmo Moisés, que viu a glória de Deus, mesmo Moisés, que recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei, que quando ele chegava para conversar com o povo de Israel, a fisionomia dele resplandecia, que ele tinha que colocar um véu, de tão grande era a glória de Deus que era manifesta através da vida dele, nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei. Por isso que era necessário a vinda de Jesus Cristo, essa aliança perfeita, a aliança com o povo. Então podia cumprir parte, mas não integralmente. Seu rosto resplandecia, mostrando a glória eterna de Deus, mostrando que o homem era falho. E Jesus Cristo veio porque Deus ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Capítulo 10 de Hebreus, já lemos versículo 9 e 10. A aliança só podia ser cumprida pelo Santo dos Santos. Existia um Santo dos Santos, era o lugar aonde o sacerdote passava para chegar na presença de Deus. Hoje nós temos um Santo dos Santos, que é Jesus Cristo. É o santo perfeito, diferente daquele tabernáculo que era feito daquela forma. Então Jesus Cristo está na presença de Deus porque ele é o santo dos santos. Santo, 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 é o que dizia o querubim quando Deus chamou Isaías no capítulo 6, santo, santo, santo. Esse é o que está nos representando, ele é o perfeito, ele só pode nos justificar. Então a antiga aliança servia de uma figura para mostrar a santidade de Jesus Cristo. Aquela antiga aliança era um aio
conforme Paulo fala nas suas epístolas, ele era um preparo para mostrar ao mundo Jesus Cristo. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, todos pecaram. Todos são pecadores. E Jesus Cristo veio para dar salvação, porque só há nele, conforme diz Atos 4,12, só há nele salvação, nenhum outro homem pode salvar. Por isso que aqueles sacrifícios apresentados pelos sacerdotes, eles aplacavam a ira de Deus, mas não justificavam o homem eternamente diante de Deus. Tiago 2:10. Qualquer que pecar não pode se apresentar diante de Deus através da lei. Só o sangue de Jesus Cristo. Lembra que o homem no sábado era proibido de trabalhar, o homem no sábado era proibido de sair de casa e andar mais do que 600 metros até o local de adoração. Como nós faríamos isso hoje para chegar na igreja? Eu, particularmente, ando 23 quilômetros para chegar na igreja. Eu estaria em pecado, então eu não podia cumprir a lei. Por isso que essa aliança ela é perfeita. A aliança antiga serviu para mostrar a miséria minha como homem, como pecador, para poder crer em Jesus Cristo como Salvador. Claro que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos guiar, para guardarmos a palavra do Senhor, mas dentro dos preceitos daquilo que Jesus Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Então disse, aqui é 10, 7. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca teria buscado lugar para uma segunda. Então, que Deus maravilhoso, irmãos. Que Deus maravilhoso. Deus poderia ter pensado, eu tentei comunhão com o homem não quis. Eu vou abandonar o homem à sua própria sorte. Mas Deus não pensou assim. Deus nos amou tanto que ele providenciou uma segunda oportunidade ao homem, através de Jesus Cristo, de ter uma comunhão eterna com esse Deus maravilhoso. E agora extensiva a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não há limites para essa nova aliança. Precisa crer, precisa ser um filho de Deus, porque colocou a fé em Jesus Cristo para ser salvo, ser justificado e ter parte dessa nova aliança. Capítulo 10 de Hebreus, de 16 a 18. Capítulo 10 de Hebreus, de 16 a 18, diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e escreverei em seus entendimentos. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então não precisa mais se preocupar em pagar absolutamente nada. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Está lá exercendo o seu ministério, advogando a nosso favor. Se pecar, confessa o pecado. Em nome de Cristo, pede perdão, abandona e Deus restabelece a comunhão. Então Deus sabia que nós iríamos pecar, claro que sabia, por isso que ele trouxe Jesus Cristo, que essa aliança é perfeita para a comunhão perfeita. Então Deus não nos abandonou, irmãos. Deus poderia ter abandonado o homem, mas ele ama o homem. Mesmo o homem tendo um coração pervertido, mesmo o homem buscando seus próprios interesses, mesmo o homem ainda hoje adorando deuses estranhos, contrários à santidade de Deus, Deus ainda dá oportunidade ao homem. Por isso que nós pregamos a palavra, por isso que pregamos essa nova aliança. Lemos lá em Jeremias 31, quando abri a mensagem, Deus substituiu a aliança. E aqui em Hebreus, ele demonstra que essa nova aliança não tem defeito. Ela é perfeita. Porque Jesus Cristo é a condição dessa nova aliança, aprovada por Deus e sem defeito. Então a primeira proposta de Hebreus tem Cristo como mediador. A segunda, aprovada e sem defeito. E rapidamente, a terceira, aprovada por
ter maiores e melhores promessas. Versículos 10 a 13 do capítulo 8 de Hebreus. 10 a 13. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira hora, o que foi envelhecido tornou-se velho, né? E envelheceu, está prestes a acabar. Nova lei, aprovada, excelente, superior, porque é prometida por Deus. Não depende da nossa condição de firmeza, irmãos. Não depende se eu vou pecar ou se eu não vou pecar. Ela é a promessa de Deus. Através do profeta Jeremias foi dada essa nova promessa com a casa de Israel. Nova aliança que foi estendida a nós hoje como igreja. Que nós possamos lembrar disso, irmãos, e possamos preencher com a palavra de Deus a nossa mente e o coração, para que as nossas atitudes, para que os nossos passos nesse mundo possam ser passos que agradem a esse Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós possamos honrar a Deus. A aliança substitui o sacerdote humano, porque Jesus Cristo é superior. Então, a nova aliança vem de Deus, versículo 10 do capítulo 8, porque coloca em nosso coração as leis. Então, hoje, a minha vontade de fazer o que agrada a Deus não é porque Deus vai me castigar, não é porque eu vou perder a salvação como era no Antigo Testamento em guardar a lei. Eu vou guardar a palavra de Deus porque Deus coloca esse desejo na minha mente e no meu coração de servi-lo conforme a sua palavra. Lembra? Nós temos o Espírito Santo e ele nos dá essa vontade. Porque o homem por si, ele vai procurar as concupiscências do mundo, da carne e de tudo aquilo que agrada a sua vontade. Mas o Espírito nos dá. Então Deus, quando coloca o Espírito dentro do coração, da mente do crente, ele capacita nós a fazermos aquilo que agrada a ele. Então ele nos dá essa vitória através do novo nascimento. Só aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. Também, versículo 10, um novo relacionamento. Eu serei o teu Deus, sempre, não só para quando for necessário. Eu serei o teu Deus. Permita que o Espírito habite plenamente na tua vida, meu irmão, na minha vida também, para que Deus continue sendo sempre o meu Deus, para que eu não negue Ele com as minhas atitudes ou busque outros deuses que venham substituir esse Deus. Versículo 11, o povo tem uma função, ensinar ao seu próximo, aqui mais uma vez, pregar o Evangelho. Porque Deus me deu salvação, eu vou ficar com ela só para mim? Não, eu vou pregar o Evangelho. Vou pregar para as pessoas. Eu vou procurar as pessoas para mostrar o Deus que me salvou, o Deus que eu creio, o Deus que me sustenta no presente tempo. Versículo 11. Ensine as pessoas sobre esse teu Salvador. Versículo 11. A verdade de Deus deve ser o alicerce da minha vida. Se é o alicerce da minha vida é porque eu conheço e eu quero fazer os outros conhecer também. Versículo 12. Uma nova purificação é providenciada com o perdão dos pecados e toda a iniquidade por meio de Jesus Cristo, por meio daquele sacrifício que foi feito, ela é perdoada, ela é aniquilada com a garantia dessa aliança. E por fim, versículo 13, o velho substitui o novo. Por quê? Porque teve a vitória com o sangue de Jesus Cristo. Então o mediador, irmãos, dessa nova aliança, ele, Jesus Cristo, não precisou oferecer nada por si mesmo. Ele ofereceu aquilo por nós. Jesus Cristo não pecou, nunca pecará. Ele não precisava ser sacrificado lá, porque ele não merecia aquele sacrifício. Mas ele tomou o teu lugar,
para nos dar essa justificação, essa redenção diante de Deus. Então ele é esse mediador, ele regenera o homem, ele salva o homem. E o homem tem certeza de que não perde essa comunhão com Deus nunca. Não perde a salvação mesmo que ele peque, porque ele ainda está sujeito ao pecado. Capítulo 10, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Versículo 12 do capítulo 8. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades e seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, esse é o nosso Salvador. Esse é o que Deus olha para mim e para a tua vida e vê santidade. Porque Ele está olhando para Jesus Cristo. Agora, tu tem vivido, irmão, irmã, como Jesus Cristo viveu nesse mundo? Sabemos que não somos perfeitos, mas temos buscado a semelhança desse Salvador? Refletir que nem Moisés, a glória de Deus, para que as pessoas possam ver irradiando Jesus Cristo com a minha face, com a minha fala, com o meu caminhar por esse mundo? Eu tenho feito isso para mostrar a gratidão por tudo aquilo que Deus fez por mim, mesmo eu ainda não sendo perfeito? A aliança oferece aquilo que o homem precisa. Ela é eterna, ela é infinita. Então, aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, a palavra de Deus, mais uma vez, é pregada, para que tu também possa refletir sobre a tua condição diante de Deus. Que o dia que partir desse mundo, se estará na presença de Deus porque tem esse Salvador, e enquanto estiver nesse mundo, terá esse mediador que está intercedendo junto de Deus pelas tuas necessidades. Na verdade que vos digo, que quem crê em mim tem vida eterna. João 6,47, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Certeza de vida eterna em Jesus Cristo. Crê com teu coração e confessa com a tua boca e terá vida eterna. Ninguém poderá te arrancar das mãos de Deus, por mais perverso que seja esse mundo. Então, o nosso convite é para que tu possa, se não tem Jesus Cristo como Salvador, nos procurar para que, através da palavra de Deus, nós possamos te dirigir para que tu possa crer nesse Salvador. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada pode nos afastar em Cristo Jesus desse amor. Por quê? Porque Ele é perfeito e Ele vai te dar a vitória. Então nos procure que nós vamos te mostrar como tu pode crer nessa nova aliança no sangue de Jesus Cristo como Salvador. E nós, salvos em Cristo Jesus, tem praticado a excelência dessa nova aliança como salvo em Cristo Jesus? Tu tem reconhecido a necessidade de que o Espírito dia a dia na tua vida ocupe áreas que talvez não esteja ocupando e que tu possas estar sendo um tropeço para o Evangelho ou pecando contra a santidade de Deus? Se tem, irmão, irmã, ore a Deus para que Deus possa te ajudar. Eu tenho orado dia a dia, pedindo que Deus me dê vitória sobre os pecados que muitas vezes passam pela mente, e se pensou, já é pecado. Muitas vezes nós não vamos às vias de fato, mas passando pela mente já é pecado. Seja qual for o pecado, seja qual for a área. Eu tenho orado para que Deus me dê vitória também nessa área, para que eu possa ser mais parecido com o meu Salvador e possa ser a cada dia mais útil, andando nos propósitos do Senhor, longe das coisas desse mundo, ainda vivendo no mundo, mas longe das coisas que não agradam a Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1, e a primeira parte foi 1 João 1:7 e 9. Talvez alguém esteja nos assistindo pela internet, crente em Cristo Jesus, ou vai nos assistir futuramente, e não quer mais comunhão com o Senhor, não quer mais comunhão com os irmãos. Precisa confessar o pecado, irmão, porque é o pecado que afasta da comunhão, seja com Deus, seja com os irmãos. Se não tem prazer na comunhão com os irmãos, é porque tem um pecado. Talvez contra o irmão, ou o irmão tenha contra ti, mas se o irmão não te procura para confessar, procura para tratar o pecado, para restabelecer a comunhão. Porque diz, se andarmos na luz, se temos a luz de Cristo, nós temos que ter prazer com o mundo? Não, com os irmãos salvos em Cristo Jesus. Então, se tem pecado que te afasta do prazer da comunhão, confessa, abandona e viva em comunhão com o teu irmão, com a tua irmã e principalmente com Deus Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus faça a obra em cada coração e que nós, irmãos, possamos remir o tempo, aguardando o chamado do Senhor ou a volta dele, porque lemos também a promessa dele é de um Salvador com seu sangue, de um intercessor, mas que prometeu uma segunda vinda. E quando ele vier, como ele vai me encontrar?